Não é fácil. Senhores e senhores deputados, vamos voltar aos trabalhos, dar início a esta audição. Neste caso, à REN, Gasodutos S.A., à DGEG e à ERSE. Esta audição resulta de requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, que terão a oportunidade de apresentar, dentro de momentos, o mesmo requerimento. Queria só dar nota aos requeridos de que haverá 3 minutos para cada... Primeiro para a apresentação do requerimento, depois 10 minutos a cada uma das entidades para poderem fazer a intervenção inicial, depois haverá a ronda das intervenções dos grupos parlamentares e do URP e depois a resposta global dos requeridos até 12 minutos a cada um. Vou tentar ser um pouco mais rigoroso, peço que colaborem também, tendo em conta que ainda temos mais audições a seguir, mais ou menos o Estado de Estado, e portanto vamos tentar cumprir. Isto é para os senhores e seus deputados, mas também para as entidades, ainda que queiramos ouvir, mas tem que ter este cuidado. E, assim sendo, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Carlos Cação, para a apresentação do requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Boa tarde a todos. Cumprimentar também aqui, em nome do PSD, os representantes da ERSE, da DGEG e da REN. Agradecer a todos a vossa disponibilidade para estarem cá nesta audição. O PSD requeriu estas audições na sequência do envio à Assembleia da República, nos termos da lei, dos planos de desenvolvimento e investimento da rede de distribuição de gás, os chamados PDIR, para o período de 2025 a 2029. E esta é uma oportunidade para aprofundar o diálogo um diálogo institucional sobre as opções de investimento apresentadas e o seu impacto na transição energética, nas tarifas e também na competitividade da economia portuguesa. Nós, no PSD, entendemos que esta apreciação parlamentar destes planos não devem ser um mero ato formal, deve também aproveitar para ser um verdadeiro exercício de escrutínio, de transparência e também de responsabilidade pública. E é neste momento que a Assembleia da República cumpre plenamente a sua missão de supervisão das políticas públicas, avaliando decisões com impacto direto nas famílias, nas empresas e também no futuro energético do país. Recordo, aliás, que foi o Grupo Parlamentar do PSD que iniciou esta boa prática de ouvir as entidades envolvidas nos planos de desenvolvimento das redes. E é uma abordagem que valorizamos e que também pretendemos continuar a promover, garantindo que o Parlamento acompanha de forma informada e responsável o planeamento energético nacional. Portanto, os PDIR, que são instrumentos essenciais desse planeamento, ainda mais num momento de profunda transformação do setor energético em que Portugal se prepara para a integração progressiva dos gases renováveis, como é o caso do biometano e também o hidrogênio verde. Estes planos devem, por isso, conciliar sustentabilidade ambiental com eficiência económica e também coesão territorial. Devem também assegurar que os investimentos realizados nas redes respondem ao interesse nacional e reforçam a segurança do abastecimento e também beneficiam, claro, os nossos consumidores. E é com este espírito de responsabilidade e cooperação institucional que gostaríamos de ouvir as entidades presentes, a ERSE, a DGEG e a REN, sobre as principais conclusões dos seus pareceres e sobre a forma como estas conclusões foram incorporadas nas versões finais do PDIR, que foram agora submetidas aqui para apreciação parlamentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando agora início à apresentação, aliás, às intervenções iniciais dos requeridos, passo a palavra ao Sr. João Conceição, administrador da REN. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimentar primeiro os senhores deputados e agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui presente. A REN, no âmbito do que está estabelecido no Decreto-Lei 62 de 2020, emitiu o parecer sobre os planos de investimento apresentados pelas 3 distribuidoras da rede de distribuição, a Floen, a Portgás e a Sonorgás. Nós conhecemos, e em relação ao que o Sr. Presidente acabou de referir, nós conhecemos as versões que foram apresentadas inicialmente, nós não conhecemos as versões finais. Portanto, alguma da informação que eu vou apresentar aqui nestes slides estará provavelmente desatualizada face à versão que foi apresentada.
Rapidamente, só a REN, na Rede Nacional de Transporte, opera as 3 infraestruturas de transporte do gás, portanto, a rede de gasodutos, cerca de 1.300 km ao longo do país, na distribuição geográfica que tentamos representar neste mapa. Opera também a infraestrutura do terminal de GNL de importação em Sines e, finalmente, as infraestruturas de armazenamento subterrâneo no Carriço, em Pombal. Relativamente aos planos de investimento, nas versões que nós conhecemos e que analisamos e que foram objeto do nosso parecer, nós temos uma distribuição do investimento da forma com que tentamos representar aqui e de uma base anualizada para estes 5 anos que representam o plano de investimento das várias distribuidoras. Estamos a falar em qualquer coisa como 78,9 milhões de euros ano, quando a base de ativos regulada destas 3 infraestruturas representa um total de 1.600 milhões de euros e tem um valor de amortização regulatória anual de cerca de 62,2 milhões de euros. Este valor é importante até para ver a análise do impacto tarifário que estes investimentos possam ter. O objeto do nosso parecer e da nossa análise tem essencialmente a ver com a conformidade destes planos de investimento face aos planos de investimento da Rede Nacional de Transporte e a conformidade desses mesmos planos de investimento nas várias políticas energéticas que o país tem implementado. Nós não fazemos uma análise dos impactos económicos e financeiros de detalhe, analisamos apenas, para os vários projetos que são apresentados pelas diferentes distribuidoras, se efetivamente há uma razoabilidade no valor global do investimento, mas não entramos numa análise fina de quais é que são esses mesmos impactos tarifários. E sobre estas mesmas propostas, nós podemos dizer que, em termos globais, consideramos que há um cumprimento global daquilo que são as normas e o que está definido em termos da lei. Verificamos alguns aspectos positivos, nomeadamente na evolução positiva de alguma uniformidade entre os diversos planos, entre das diferentes distribuidoras e na organização da informação que é prestada nesses mesmos planos. Reconhecemos a incorporação de várias recomendações que foram dadas, quer pela Direção-Geral de Energia, quer pela ERSE, nos seus pareceres aos planos anteriores. E verificamos também uma preocupação na otimização das redes já existentes, no sentido de uma maior densificação dessas mesmas redes, isto é, no sentido de, com o mesmo investimento, aceder ao maior número de clientes possíveis, o que é naturalmente benéfico, não só porque cumpre o objetivo de atingir o maior número de clientes possíveis, mas também porque permite diluir os custos tarifários nesses mesmos investimentos. Notamos particularmente um cumprimento dos vários instrumentos de política energética, em especial, e já vou falar no slide seguinte, em especial no que diz respeito às políticas em vigor em Portugal no plano das energias renováveis e, neste caso, no caso concreto dos gases renováveis, planos de incorporação do hidrogénio e planos de incorporação do biometano. Por último, não detectámos, e na questão da conformidade com os planos de investimento na Rede Nacional de Transporte de Gás, não detectámos necessidades estruturais de grandes investimentos para permitir essa mesma conformidade. Pese embora possam existir necessidades individuais locais de um ou outro caso, mas nada de substancial que tenha impacto significativo no montante de investimento, quer de um plano, quer dos planos das distribuidoras. Em termos de recomendações, as nossas recomendações incidem essencialmente, precisamente, por esta questão dos gases renováveis e, em particular, por uma preocupação que temos na nossa função de gestor global do sistema, no caso da incorporação do hidrogénio. Para os senhores deputados, provavelmente já saberão, a transferência ou a incorporação de biometano, em termos técnicos, não levanta questão, porque o biometano é quimicamente idêntico ao gás natural. O hidrogénio não é assim, o hidrogénio é diferente. E, portanto, nós temos que garantir aqui que, por um lado, que numa perspectiva global das redes, quer de transporte, quer de distribuição, há algum controle de observabilidade e controlabilidade para garantir que as misturas hidrogénio
e gás natural estão efetivamente em linha com aquilo que são as metas. Metas essas, por sua vez, estão adaptadas às condições técnicas dos equipamentos que vão consumir essa mesma mistura, e é uma das nossas preocupações e uma das nossas recomendações. A segunda tem a ver com o facto de ser importante conhecer, novamente, em particular para a questão do hidrogénio, quais são as previsões mais finas de incorporação que os operadores possam ter, precisamente para nós adaptarmos as redes nesse mesmo sentido. E com isto, Sr. Presidente, tentei ser o mais sucinto possível. Obrigado e agradeço por esse facto. Agora a palavra ao Dr. Paulo Carmona, diretor-geral da DGEC, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, é um privilégio poder vir aqui e agradecer o convite para tentar o mais possível esclarecer sobre o tema desta audiência, que é o PDIRG, o Plano de Investimento em Sistema Nacional de Gás. Ao abrigo do Decreto-Lei nº 62 de 2020, 28 de agosto, que na sua redação atual estabelece a organização e também as competências de cada uma das entidades, das 3 entidades aqui presentes. Nós temos, para fazer um pequeno balanço histórico, nós temos aprovados em Portugal os PDIRGs do gás natural 2008 para os investimentos a realizar no período 2019 a 2023. No entanto, o PDIRG 2020 para o período 2021 e 2025 e o PDIRG 2022 para o período de 23 a 27 não foram alvo de qualquer decisão. A DGEG e a ERS fizeram o parecer, reportámos para a tutela, mas depois não sei se a tutela enviou para a Assembleia da República, presumo que não. De qualquer modo, não foi aprovado tanto quanto nós sabemos. Este PDIRG é o PDIRG 2024 para o período 2025 e, como não tivemos os 2 anteriores PDIRGs, reveste de uma importância fundamental para a operação do sistema, que basicamente trata-se de um período para o qual não tem quaisquer investimentos e exercícios aprovados anteriormente. Bom, os operadores da Rede Nacional de Transporte da Distribuição de Gás, a FLOEN, a REN e a Sonorgás, estiveram cá hoje de manhã, apresentaram as suas propostas no dia 30 de abril, até 30 de abril de 2024. As propostas foram alvo, de acordo com a legislação em vigor, de uma consulta pública promovida pela ERS, entre 3 de junho a 16 de julho de 2024. A ERS deu conhecimento à DGEG do relatório da consulta pública, bem como dos contributos recebidos até 16 de agosto de 2024. A DGEG emitiu um parecer à proposta inicial, incidindo sobre as necessidades de investimento para assegurar os níveis adequados de segurança do abastecimento energético, o cumprimento das metas de política energética e de fiabilidade da rede e dos seus equipamentos, na perspectiva da segurança de pessoas e bens. O parecer da DGEG, que está aqui, eu abstenho de estar a ler, penso que a apresentação foi decidida pelos senhores deputados. Portanto, fizemos 4 recomendações específicas e depois está aqui também o acompanhamento e a receptividade de cada um dos operadores às propostas da DGEG, das 4, primeiramente a nível das previsões da procura, sobre a incorporação de gases renováveis, alterações comportamentais por parte dos consumidores em termos de procura do gás e os benefícios sociais e económicos que o gás natural possa trazer. A cada operador, em concreto, foram solicitados esclarecimentos e clarificações para as propostas finais, tendo o mesmo sido, na sua generalidade, integrados nas versões finais. Todos os operadores incluem nas versões finais secções específicas nos planos, com o levantamento das recomendações e comentários enviados, das diligências tomadas para lhes responder e da fundamentação para as situações que não tenham sido integralmente acolhidas. Propostas finais. Recebidos os pareceres da DGEG, da ERS e dos operadores da Rede Nacional de Distribuição de Gás, no plano legalmente estabelecido de 60 dias, enviaram à DGEG as propostas finais do PDIRG, cada um deles. Estes são os investimentos propostos pela FLOEN. Depois do parecer da ERS e do parecer da DGEG, parecer final, foram remetidos à tutela estas revisões. Neste caso da FLOEN, uma revisão em baixa de 2,17% a nível dos investimentos.
basicamente ajustando o investimento em sistemas de informação, considerando a sua alocação, somente às 5 concessionárias e recusando as licenças de sistemas de informação para 4 licenciadas, a Diana Gás, Duriense Gás, Medigás e Pax Gás, que têm o seu termo de licença de concessão até em 31 de dezembro de 2027. Não haveria necessidade, basicamente, por retirar estas licenças de... Em relação à Portgás, reduziu o investimento em cerca de 13,38% face à proposta inicial. Revemos em baixa as captações de novos clientes para uma redução de 20% de clientes domésticos, 35 mil para 27 mil clientes, em termos de perspectiva de consumo futuro, e com uma quebra de 11% no consumo captado, de 635 gigawatts-hora para 567 gigawatts-hora. Para a Sonorgás, houve uma redução maior, de 19,15% nos vários polos que ela tem, definindo um nível de investimento direcionado à angariação e manutenção da operação dos polos, assegurando os recursos necessários para a sua operação regular. Mesmo esta abordagem de redução dos investimentos garante que, mesmo depois de terminadas as licenças, a qualidade e a segurança do serviço não sejam comprometidas. Em jeito de conclusão final, depois tem aqui o quadro sobre os investimentos que estão previstos, enfim, estão previstos no PEDIR, como que é do vosso conhecimento. Os principais elementos de evolução da Rede Nacional de Distribuição de Gás, que também estão ali no quadro, nomeadamente a energia veiculada, quer em termos globais, quer por operador, desde 2025, previsto até 2029, incluídos no PEDIR, a extensão das redes prevista, os pontos de abastecimento e os ramais também previstos para o período em análise. Nas relações finais, resultam uma redução de investimento total de 8,72%, representando uma redução de 34,4 milhões de euros face às propostas iniciais. As versões finais dos planos, alvo de parecer da DGEG, enviados à tutela, procuram incorporar a generalidade do conteúdo dos pareceres apresentados pela DGEG, parecer inicial, da ERSE e da REN Gasodutos. E os investimentos propostos permitem assegurar níveis adequados de segurança de abastecimento energético. Também permitem suportar o cumprimento das metas da política energética, nomeadamente do PNEC e o roteiro da neutralidade carbónica, na Estratégia Nacional para o Hidrogênio, o Plano de Ação para o Biometano, que o engenheiro João Conceição também referiu. Os investimentos correspondem aos objetivos de descarbonização da economia e a inovação tecnológica necessária à transição energética, de acordo com os planos que foram aqui aprovados na Assembleia da República. Esses investimentos também permitem assegurar a fiabilidade da rede dos seus equipamentos na perspectiva de segurança das pessoas e bens. A decisão em relação aos investimentos propostos, a nosso ver, DGEG, garantirá a estabilidade e previsibilidade a todos os operadores, bem como aos restantes agentes do setor, e a decisão sobre os investimentos propostos deverá ter em consideração, e vou repetir, a extinção de um conjunto de licenças em 31 de dezembro de 2027, a nomear Diana Gás em Évora e Sines, a Duriense Gás em Bragança, Chaves, Vila Real, Amarante e Mar de Canaveses, a Medigás em Olhão, Faro e Portimão, a Pax Gás em Beja. E os 5 polos da Sonorgás, Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Arcos de Valdevez, Ponta Barca, Peso da Régua, Santa Mar de Penaguião e Póvoa no Linhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao professor Pedro Verdelho, apresentação da ERSE. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava também os senhores deputados e também os meus colegas que acabaram de fazer as apresentações, em particular aqui o Sr. Diretor-Geral e o engenheiro João Conceição. Eu também propunha-me fazer uma apresentação aos senhores deputados sobre este plano de investimentos que está em apreço, que está submetido à vossa análise. Mas antes disso gostaria de apresentar um contexto, no fundo o contexto que vivemos sobre a aprovação destes investimentos. Nesta figura apresenta-se o fluxo diário de gás nas saídas da Rede Nacional de Transporte de Gás. Portanto, no fundo, é o que é entregue aos centros eletroportadores, aos clientes que estão ligados diretamente à rede de alta pressão
e também o que é entregue às redes de distribuição, onde estão os vários consumos, a indústria em média pressão, também há a indústria em baixa pressão maior, e depois todo o segmento de consumidores residenciais em baixa e pequenos serviços, em baixa pressão menor que 10 mil metros cúbicos, portanto cerca de 100 megawatt-hora ano. E o que nós vemos nesta tendência, e aqui apresentam-se 4 anos fechados, 21, 22, 23 e 24, e vê-se uma tendência de descida dos consumos de gás natural para toda a clientela. Na figura seguinte, apresenta-se a mesma análise, mas só às entradas da rede de distribuição. Portanto, aqui estamos, reparem, a figura anterior tinha uma grande volatilidade, que tinha a ver com os consumos que se designa gas to power, consumos de gás para produção de eletricidade, depende muito das condições de acesso a fontes de energia renovável, nomeadamente a hídrica, portanto apresenta uma grande volatilidade. Aqui a volatilidade é menor porque é fundamentalmente dependente pela forma como nós utilizamos a energia. E, portanto, estamos a falar de utilizações para a economia, indústria e para os consumos residenciais. Mas esta tendência de descida observa-se, e está aqui nestes últimos 4 anos. É uma tendência que não é nossa, é uma tendência europeia e provavelmente até de forma mais acentuada na Europa. E nós vemos aqui nesta figura, esta figura é obtida do último relatório trimestral produzido pela Agência de Energia, de Regulação, e nós vemos, por exemplo, uma tendência desde 22, naturalmente a questão da crise energética que muito pressionou os preços de gás, criou, digamos, este ciclo, e vê-se desde 22 até ao primeiro trimestre de 25, uma tendência de descida em todas as importações, que é a figura de cima, do meio, e também da produção de gás, que isso está marcado, portanto, a produção endógena, nomeadamente da Holanda, tem vindo marcadamente a diminuir. Portanto, de facto, nós vemos que esta tendência está aqui. No caso da Europa, a questão ainda é mais complexa, porque existe uma grande sazonalidade, uma grande volatilidade sazonal entre os consumos de gás, por causa das questões de temperatura, estamos a falar de consumo de gás para aquecimento. E isso é tremendo porque vemos que é evidente que esta diminuição tem subjacente por trás, porque o nosso conforto não diminuiu, mas e por isso mesmo tem subjacente por trás uma transferência de consumos, em termos de utilização final, em particular de gás para eletricidade. Está a haver uma eletrificação. E é evidente que, no caso da Europa, devido a esta sazonalidade, a pressão é muito maior em termos de necessidades de investimentos em redes do que no caso em Portugal, onde a sazonalidade que está aqui, ela existe, mas é menor. Bom, portanto, esta tendência não pode ser ignorada no contexto da aprovação destes investimentos. Esta tendência, naturalmente, pressiona, porque nós estamos a falar de custos de redes, e, portanto, o que nós chamamos as tarifas de acesso às redes, as TARs, que no fundo é uma decisão regulatória que permite alocar os custos desta rede, que serve todos, e, portanto, como de facto há esta tendência de redução da procura, o resultado é que há uma tendência de subida dos preços médios destas tarifas de uso das redes. E nós vemos esta tendência, aqui é a última decisão tarifária, que nós tomamos sobre os preços do custo das redes, das tarifas de acesso às redes para o próximo período relatório, que se inicia a 1 de outubro e que termina a 30 de setembro do próximo ano. E, genericamente, vê-se que a variação tarifária são aquelas barras encarnado, sofrem uma pressão, um aumento de cerca de 2 dígitos. Estamos a falar de variações desde 11,7 até 8,5 na baixa pressão menor. Portanto, esta é a tendência que resulta exatamente desta diminuição de procura. O que é que está subjacente a esta redução? Aquela redução de procura, de facto, ela é menor. E nós se virmos aqui à direita, esta figura é interessante porque mostra à direita como é que estes consumos se distribuem
pelos vários tipos de fornecimento. E nós vemos, por exemplo, que isto é facilmente percepcionável, os consumos mais facilmente de eletrificar, de substituir moléculas, são aqueles de baixa temperatura. Eu, quando preciso de altas temperaturas, nomeadamente temperaturas acima de 100 graus, eu estou a falar de vapor. Eu estou a falar de processos de alta pressão e de vapor, que é muito difícil eletrificar. Mas quando estamos a falar de processos de baixa temperatura, estamos a falar de aquecimento de água abaixo de 100 graus, 50 graus, são processos muito fáceis de eletrificar. E, portanto, do ponto de vista esta descarbonização, não pode ignorar este efeito. Portanto, o impacto, digamos assim, deste processo é um processo lento, porque andamos em transição energética há muitos anos. Nós vimos a evolução da energia primária, vemos que ela, enfim, que há uma tendência de subida da eletricidade em termos de vetor energético primário e diminuição dos combustíveis fósseis e substituição dos combustíveis fósseis, daqueles mais pesados e poluentes, mais caros também, por outros mais baratos, como o gás natural e mais fáceis de utilizar. E, portanto, isto é uma tendência de largo prazo. É evidente que esta tendência, num contexto de investimento, não pode ser ignorada, porque nós estamos a falar de investimentos que vão estar connosco, que vão viver connosco durante os próximos 30 anos, 20 a 40 anos. Isto não pode ser ignorado. E quando nós vemos esta estrutura de procura à direita, nós vemos que estes consumos de menor dimensão, que é aquela barra azul escura, são menores, que é onde está o consumo residencial. Mas em termos de financiamento para o sistema, porque no final do dia aquelas redes têm que ser pagas e elas são pagas por financiamento, claro, que está nas tarifas de acesso às redes, são pagas pelos consumidores, praticamente na sua totalidade. E o que nós vemos que o que é aportado ao sistema por este consumo doméstico, que parece uma coisa menor, é cerca de 50% do negócio das redes em Portugal. E é exatamente o segmento onde é mais fácil eletrificar. E, portanto, isto leva-nos a ter uma prudência nas decisões de investimento para uma perspectiva de largo prazo. Esta foi a mensagem que, ou a pressão, digamos assim, que observamos na produção, no contexto da produção do nosso parceiro. E na figura seguinte é evidente que há oportunidades, e a oportunidade é esta: nós temos que descarbonizar o setor do gás natural. Nós e os reguladores andávamos nós a discutir a descarbonização do setor elétrico com estes processos de descentralização autoconsumo a nível europeu, isto no início de 2015, e na altura já chamávamos a atenção para a necessidade de descarbonizar o setor do gás natural. E, inclusivamente, produzimos um documento que chamava-se o FROG, o Future Role of Gas, para chamar a atenção para isso. Felizmente, em 24, conseguimos aprovar a nível europeu um pacote de descarbonização. E, portanto, esta é a mensagem. Nós precisamos de descarbonizar o setor do gás natural, o biometano está aí. Naturalmente que esta descarbonização tem custos também. Precisamos de algumas redes para recepcionar essa produção endógena de biometano. Mas são custos menores, também há que ter em consideração isso. E também, naturalmente, há investimentos que temos que continuar a garantir para manter esta rede resiliente e segura. E, portanto, há aqui um cenário, digamos assim, que nos deve orientar em termos de decisões de investimento, que é investimentos necessários para esta descarbonização e investimentos necessários para continuar a manter a rede segura e resiliente. E isto leva-nos ao cabaz de análise dos planos que têm sido apresentados, e nós vemos que tem havido sempre intenções de crescimento, que não são compatíveis, digamos assim, com esta tendência de decrescimento da procura. E, por isso, nós, neste plano de investimentos, cenarizamos quais seriam as consequências deste investimento a ser aceito nestes termos, em termos de impacto tarifário. E na figura seguinte, claro que para fazer essa cenarização foi necessário fazer previsões de procura, considerando as tendências, e este slide mostra, penso que este slide é relevante, mostra que, concretizando os investimentos tal e qual como são apresentados e admitindo
porque estamos a falar de cenários a largo prazo, admitindo que a evolução depois deste quinquênio é uma evolução decrescente até 2040, que comparamos com uma outra constante até 2040, nós temos agravamentos de 25 euros por megawatt-hora, entre 25 a 15 euros por megawatt-hora. E agora importa contextualizar isto no que é a eletrificação. E em baixo faço umas análises muito simples, são mesmo simples para tentar chamar a atenção para a problemática que temos à nossa frente. Nós temos aqui, são simulações que podem ser feitas por qualquer um, utilizando o simulador da ERSE, que é fundamental que seja utilizado para promover uma boa escolha e a redução da fatura dos consumidores. E nós vemos que a fatura do gás, a fatura de uma família de 2 filhos, anda na ordem de 442 euros por ano, para um consumo de cerca de 3,4 megawatts-hora. Nós, para aquecimento de águas, gastamos cerca de 2,5 kWh. E, portanto, quando convertemos isto em euros por unidade de energia, está a 130 euros por megawatt-hora, que compara com uma fatura de eletricidade de 212 euros por megawatt-hora. E, portanto, hoje existe um gap entre o preço da eletricidade e o preço do gás natural. A eletricidade é mais cara. Mas se esta substituição, que é o outro ponto, se esta substituição for feita sem necessidades de incremento de potência, porque pode haver folgas na instalação, o acréscimo é de 114 euros por megawatt-hora. Portanto, se não houver encargos adicionais de potência, só houver substituição de energia por consumos de vazio, porque a água oferece-nos inércia térmica, há uma poupança já hoje em dia de 16 euros por megawatt-hora. E, portanto, agudizar esta situação para 25, com mais 25 e mais 15, é de facto uma preocupação. Daí que, a seguir, vêm outros slides que mostram que, enfim, a orientação da ERSE foi contida por estes efeitos e, portanto, considerando um cenário que apresentamos de 273 megawatt-horas, muito semelhante ao cenário que estava no pedir de 18, se nós formos utilizar um cenário próximo da perspectiva de 18, conseguimos conter este acréscimo tarifário em cerca de 10 euros por megawatt-hora. E, portanto, garantir uma situação que oferecerá seguramente mais sustentabilidade e mais tranquilidade neste processo de transição energética. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Dei aqui uma tolerância, tendo em conta que tinha tempo que sobrou das outras entidades e, portanto, dou agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Paulo Muniz. Não, Carlos Cação, peço desculpa. Podia ser o Paulo Muniz, que ele também está dentro do assunto, mas já sou eu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Cumprimentar os seus deputados, voltar a cumprimentar novamente os seus representantes da ERSE, da JEG e da REN. Quero começar também por agradecer as vossas intervenções que acabamos de ouvir e também o vosso contributo técnico e institucional das vossas 3 entidades, tão importante para o bom funcionamento e a credibilidade do nosso Sistema Nacional de Gás. Esta audição confirma bem a importância de termos um planeamento energético rigoroso, participado e também transparente. É um planeamento que se constrói com diálogo entre os reguladores, os operadores e também o poder político, porque só assim é possível garantir previsibilidade, confiança e também estabilidade regulatória. Os vossos parceiros da JEG, da ERSE e da REN foram decisivos para reforçar a prudência, a coerência técnica e a transparência das versões finais dos planos. Mais importa reconhecer que os operadores que ouvimos cá esta manhã, tanto a Floen, a Portgás e a Sonorgás, foram claros e também unânimes que defendem a necessidade de uma estratégia de descarbonização mais diversificada, apoiada em 2 vetores energéticos complementares, o elétrico e o gás. Ora, esta convergência de posições revela também uma preocupação legítima, a de que uma visão excessivamente centrada na eletrificação pode traduzir-se no futuro em custos mais elevados, perdas de eficiência e até riscos operacionais para o sistema. E por isso gostaria de começar a perguntar de que forma as entidades aqui presentes olham para estas críticas e para o tema da diversificação do mix energético nacional. Também, nas últimas semanas, a ERSE decidiu não autorizar um conjunto de investimentos propostos pela REN na rede nacional de transporte de gás,
o valor total foi reduzido de cerca de 163 milhões de euros para 92 milhões, com o objetivo de conter o impacto sobre os consumidores e, como aqui já foi referido, compatibilizar investimento com a procura. Embora se trate de outro plano, esta decisão mostra bem a tensão entre a prudência regulatória e a necessidade de modernizar as infraestruturas, nomeadamente no momento em que o país se prepara para a injeção crescente do biometano e também do hidrogênio verde. Então coloca a questão que como compatibilizar essa prudência tarifária com a urgência de investir em tecnologia, digitalização e também a adaptação das redes. E como garantir que Portugal não atrasa a preparação do seu sistema energético com os gases renováveis. A DGEG, no seu parecer, sublinhou a importância de assegurar coerência económica e temporal dos investimentos, sobretudo nas concessões que terminam em 2027. Por isso pergunto como avalia o equilíbrio entre a prudência e a necessidade de garantir continuidade e previsibilidade do investimento, se consideram que o atual modelo de planeamento é suficiente ou será necessário rever o enquadramento regulamentar. Pergunto também porque é que as anteriores tutelas não decidiram nem aprovaram os pedidos desde 2018. Já a REN destacou aqui a importância de uma articulação técnica mais estreita entre o transporte e a distribuição, fundamental para uma integração segura dos gases renováveis, mas como referiu, a integração do biometano e do hidrogênio são diferentes. Por isso pergunto como avaliam o grau de coordenação atual entre os operadores e a distribuição e se considera que o país está tecnicamente preparado para assegurar essa integração segura entre as redes. E, por fim, em que medida consideram que as recomendações constantes dos vossos parceiros foram efetivamente incorporadas pelos operadores nas versões finais do pedido? E como deve esse grau de incorporação influenciar a decisão final para a aprovação destes planos? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Raul Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Administrador da REN Gasodutos, Sr. Engenheiro João Conceição, Sr. Diretor-Geral da DGEG, Engenheiro Paulo Carmona, Sr. Presidente da ERSE, Dr. Pedro Verdelho. Senhoras e Srs. Deputados, as audições realizadas esta manhã foram particularmente relevantes para compreender o estado do setor do gás em Portugal. As empresas que representam a espinha dorsal da distribuição do gás no país, a Proen, a REN Portugás, a Sonorgás, apresentaram contributos sérios, técnicos e muito consistentes. Das suas intervenções ficou clara uma preocupação partilhada com o atual enquadramento regulatório e com uma forma como o processo tem sido conduzido. Não se trata necessariamente de divergências abertas, mas de sinais evidentes de inquietação quanto à previsibilidade e ao equilíbrio e à estabilidade do modelo regulatório. E quando os principais operadores do setor expressam, mesmo de forma prudente, preocupações convergentes sobre o rumo que está a ser seguido, é legítimo e até necessário que o Parlamento reflita se o atual quadro regulatório está, de facto, a servir o interesse nacional e a promover o investimento que o país precisa. Sr. Presidente da ERSE, o papel do regulador é essencial. Cabe à ERSE garantir equilíbrio, previsibilidade e confiança, não apenas para as empresas, mas também para os consumidores e para o próprio Estado. Mas nos últimos anos o que se tem verificado é precisamente o contrário. Falta de diálogo, instabilidade regulatória e decisões que parecem antecipar políticas em vez de as acompanhar. Nas audições da manhã, foi também evidente a preocupação de que a ERSE atua como uma visão demasiado restritiva, tecnicamente discutível e economicamente inibidora. Os operadores falaram de travões ao investimento, cortes arbitrários e uma leitura ideológica da transição energética. Pergunto, a ERSE tem consciência de que esta postura pode estar a comprometer a segurança do abastecimento e o desenvolvimento das infraestruturas essenciais? E como avalia a crítica feita por todos os operadores de que o regulador atua mais como um agente de política energética e de que como um órgão de regulação independente? A neutralidade tecnológica é, por definição, um princípio base de qualquer regulador. No entanto, a ERSE parece ter assumido como ponto de partida uma preferência pela eletrificação, reduzindo o papel do gás e dos gases renováveis a algo residual. Assim pergunto, considera a ERSE que esta opção é compatível com a neutralidade tecnológica a que está obrigada por lei?
E de que forma tem procurado assegurar que as redes de gás não sejam tratadas como uma infraestrutura do passado, mas como uma componente essencial da transição energética? Portugal tem condições únicas para produzir biometano e desenvolver uma verdadeira economia circular a partir de resíduos agrícolas, florestais e urbanos. Mas a ausência de enquadramento técnico e regulatório continua a impedir que isso se torne uma realidade. Eu pergunto, que contributo concreto tem dado a ERSE para acelerar a integração do biometano e do hidrogênio nas redes existentes? E qual é a posição do regulador sobre o atual bloqueio dos processos de licenciamento que tanto desincentiva a inovação e o investimento? Senhores representantes da DGEG e da REN, gostaria também de ouvir a vossa perspectiva sobre este ponto. O atual modelo regulatório assegura, de facto, estabilidade e previsibilidade suficientes para o planeamento a longo prazo? E existe coordenação real entre o Governo, regulador e operadores, ou estamos perante um processo fragmentado em que cada entidade avança de forma isolada? Estas são questões centrais, não apenas para o setor do gás, mas para a credibilidade do sistema energético português no seu conjunto. Um país que quer liderar a transição energética não pode fazê-lo com instabilidade regulatória, sobreposições de planos e ausência de uma visão integrada. O Chega defende que a regulação deve ser independente, mas também responsável. A independência não pode significar isolamento nem autorreferência. O regulador tem de prestar contas ao Parlamento, aos operadores e aos cidadãos. E é isso que tem faltado: transparência, previsibilidade e responsabilidade. Portugal precisa de uma política energética, coesa, realista e nacional. E para isso precisa de um regulador que seja árbitro e não jogador, que seja garante de equilíbrio e não agente político. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Testa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Aproveitar também para cumprimentar os senhores representantes da REN, da DGEG e da ERSE. E começar por dizer, por fazer uma reflexão, tendo em conta que a rede de transporte de gás que existe aos dias de hoje no país foi construída de acordo com um princípio que era trazer uma fonte de energia fundamental para o país e que só circulava basicamente pelo território em caminhão ou em botija e, portanto, de uma forma pouco prática para as famílias e nada competitiva para as indústrias e empresas. E, portanto, esse investimento trazia ao país uma nova forma de olhar uma fonte de energia preciosa e que se julgava àquela data, não passou muito tempo, 30 anos, mas de continuidade por várias décadas e, portanto, esse investimento foi um investimento também decisivo para a modernização de Portugal. Passaram os anos, passaram as décadas e o gás natural, que era transportado por essa via, passou a ser entendido como uma fonte de energia de transição. E até há relativamente pouco tempo foi encarado que essa transição era uma transição face àquilo que era o objetivo de eletrificação do país. Muita gente entendeu, durante muito tempo, que o objetivo era a eletrificação plena e total do país, mesmo nós estando localizados numa geografia benéfica para a produção de energia renovável e elétrica, também cedo se percebeu que nem a geografia, nem as condições orográficas do terreno permitiam que fosse produzida de forma renovável a energia elétrica de que o país necessita e, portanto, essa transição, esse combustível de transição, que é o gás natural, passou a ser também entendido como de transição para outros gases, nomeadamente o hidrogênio e, mais recentemente, o biometano. E digo mais recentemente, mas atualmente com mais pujança do ponto de vista da perceptibilidade daquilo que pode ser o futuro a curto prazo. Em primeiro lugar,
porque a tecnologia, a maturidade da tecnologia no hidrogénio verifica-se lenta ao ponto de ser produzido em larga escala para de ser introduzido nas redes. E depois, porque Portugal também, tal como descobriu o Sol, hoje está a descobrir que possui uma quantidade elevada de biorresíduos que podem ter outro destino que não a de ser soterrados sem produzir antes valor para o território. E é aqui que eu quero chegar. É que a produção de biorresíduos não só pode fornecer ao país valor energético quando o biometano é introduzido na rede, mas também pode fornecer valor ao país do ponto de vista da coesão territorial, que permita a muitos territórios que são produtores desses biorresíduos através de outras formas, desde logo da criação de emprego. Porque os produtores de biometano situam-se, na esmagadora maioria das vezes, em localizações que necessitam muito de industrialização e pode ser adquirida por essa via. Mas também através de a produção como subproduto, que não é um subproduto, de fertilizantes orgânicos que são o resultado da digestão anaeróbia dos biorresíduos. E, portanto, nós temos que ter nos investimentos das redes também uma perspectiva de desenvolvimento global do país. E isto é uma posição de política pública. Nós não podemos encarar somente como um custo o investimento que nós temos que fazer nas redes. Não, é um investimento que nós temos que ter para o país para nos desenvolvermos também do ponto de vista energético, mas não só do ponto de vista energético. E com isto queria colocar aqui um conjunto de perguntas que podem permitir ou bloquear os investimentos necessários, nomeadamente na área do biometano. Em primeiro lugar, existe um constrangimento hoje, ao dia de hoje, e que estas entidades devem se pronunciar sobre esse constrangimento, que são os pontos de injeção de biometano nas redes, uma vez que, se nós tivermos como pontos de injeção única e exclusivamente as estações de válvulas pré-existentes, nós podemos estar a determinar a inviabilidade económico-financeira dos projetos de biometano, porque eles ou se situam perto das estações de válvulas ou se situam perto da matéria-prima e, portanto, não podendo estar perto das duas, aquilo que significa é que o custo de transporte suplanta os ganhos que deveriam advir dos investimentos. Para concluir, tenho só mais duas perguntas, Sr. Presidente, e calme já. Gostava de perguntar se a ideia de haver gasodutos monodedicados, nomeadamente ao hidrogénio, que foi uma solução posta no papel a determinada altura, continua em cima da mesa ou se está suspensa, porque não me parece que neste momento seja viável a constituição com as linhas que nós temos, com os gasodutos que nós temos, de redes monodedicadas. E, por outro lado, gostava de perguntar como é que está o lançamento de concursos para as concessões que terminam em 2027, porque lançar concursos desta natureza é de um dia para o outro, o tempo está já aí. Muito obrigado pela vossa compreensão. Peço ao Sr. Presidente desculpa pelo tempo que me atrasei. Muito obrigado. Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento primeiro as entidades aqui presentes, cumprimento os deputados também aqui na sala e começo por dizer que se eu cheguei a esta audição um pouco preocupado, neste momento mais preocupado estou. Primeiro porque ainda não percebi porque é que desde 2019 é que não conseguimos aprovar um plano de investimentos na rede. E se não conseguimos aprovar planos de investimentos na rede, não consigo perceber também porque é que eu estou aqui. Portanto, seria importante que os deputados aqui presentes conseguissem saber qual é o seu papel e qual é a importância destes planos e se eles são ou não relevantes. Porque, de facto, não podemos ter esta discussão de 2 em 2 anos para depois virmos a saber que, afinal, nada serviu. Portanto, esse seria o ponto prévio. Depois, relativamente ao plano de investimentos em si, diria que podemos olhar aqui para este setor por via de 3 ângulos. Um será o da segurança energética,
que, por maioria de razão e pelo que se viu este ano, é fundamental. Este ano, nos últimos anos, mas é fundamental. E aí o gás natural pode-se dizer que continuará a desempenhar um papel essencial nos próximos anos, independentemente do caminho que façamos em descarbonização. O outro é o da procura futura, esse aí mais preocupante. E depois o terceiro, das opções políticas ou prioridades políticas, estou a falar nomeadamente da descarbonização. Mas vamos então para a procura. E a mim parece-me que a história que temos aqui diante dos nossos olhos é muito simples, que é a procura vai descer, mas o investimento na distribuição cresce. E eu não estou a perceber porquê. Nomeadamente porque, como foi dito há pouco e bem, do ponto de vista de investimento, o mais exigente é o consumo residencial, é muito mais capilar, existe muito mais investimentos, e é justamente o consumo residencial que vai diminuir nos próximos anos. Portanto, não percebo porque é que se está a investir mais aqui. Porque as pessoas, por opção própria e também por facilidades regulatórias, estão a optar por outras soluções. Já não é obrigatório ter pontos de ligação ao gás na construção de nova habitação. Por exemplo, houve quem protestasse no setor, mas a verdade é esta. Portanto, há muita gente que não vai ter sequer a opção de aceder a gás nas suas casas. E claro que todo este investimento depois, os seus custos são socializados e, portanto, acabamos sempre a pagá-los todos. E, portanto, a consequência de prosseguir, e esta é a opinião que a ERSE emitiu de resto, a consequência de prosseguir estas opções de investimento é o de encarecer o custo do gás para todos. E pior, até posso fazer uma outra previsão, que é, a mim parece-me que os consumidores que vão ser os últimos a mudar os seus consumos caseiros para a eletricidade são provavelmente aqueles que mais carenciados são. Portanto, o custo do gás vai aumentar desproporcionalmente para pessoas que têm menos meios. É um dos riscos. E, finalmente, algo que não foi ainda aqui falado, mas também é um tema importante e que reporta também a maneira como encaramos a transição energética, que é a questão do hidrogénio e do blending de hidrogénio e de introdução de hidrogénio na rede e da adaptação da rede para receber hidrogénio. Houve uma grande euforia nos últimos 5 anos sobre o que é que o hidrogénio ia fazer e o grande potencial do hidrogénio. Houve o REPowerEU, no qual a Europa ia ser uma grande potência mundial no hidrogénio. Depois, com os anos, foi-se percebendo que, para já, a tecnologia não está suficientemente maturada para fazer tudo aquilo que nós gostaríamos que ela fizesse. Depois, sabemos que ela é cara. E depois, algumas das soluções, como a sua distribuição em todas as redes, parece que não são sequer economicamente viáveis, nem sequer são a preferência dos consumidores, como eu estive a falar há pouco. E temos até um padrão engraçado nas consultas públicas que têm sido feitas a estes sucessivos planos, não só nesta consulta pública, mas também na última de 2023, que é comercializadores e ambientalistas estão de acordo em como não faz sentido introduzir hidrogénio na rede. Ora, eu sei que isto é uma prioridade política e que são os governos que têm aprovados planos nacionais de hidrogénio que dizem que até 2030 vamos ter 10% de incorporação de hidrogénio na rede. Portanto, isso é uma opção política. Mas esta opção tem de ser discutida, porque isto sai caro. Isto tem custos para as pessoas, estes custos vão ser socializados. E este debate é importante, porque há muitos consumos que vão pura e simplesmente deixar de existir e há outros consumos de hidrogénio que sim vão ser importantes, mas em certos pontos centrais, em certas indústrias que podem beneficiar disso. E Portugal tem ótimas condições, sim, para ser atrativo para essas indústrias, mas isso não significa que tenha agora de produzir hidrogénio para distribuir por todo o país. E dito isto, e chegando ao fim do meu tempo, agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado e Vice-Presidente desta... Peço desculpa ao Deputado Romão, que não fiz referência há pouco. Vice-Presidente desta Comissão, Jorge Pinto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a senhora, agora a única deputada, e os senhores deputados. Cumprimento também os nossos convidados. Agradecendo, porque acho que foram 3 apresentações muito interessantes, concorrentes e complementares às vezes. E estas diferentes perspectivas são também interessantes. E eu, se calhar, começaria por explanar aquela que é a posição do LIVRE. Nós, enquanto partido ecologista, achamos que no setor residencial, certamente, mas também nos outros, a grande aposta deve ser a eletrificação da nossa economia. Onde a eletrificação é possível, ela deve ser feita e aliás,
numa vez sem muitos exemplos, concordando com o que acabou de ser dito por parte do deputado da Iniciativa Liberal, quando fala de todo este frenesinho à volta do hidrogénio verde, um setor no qual nós vemos muitas potencialidades, vemos realmente até uma capacidade transformadora da economia portuguesa, mas que não deve de modo algum ser utilizado em áreas onde a eletrificação é possível. Portanto, falar de automóveis movidos a hidrogénio, quando eles podem ser eletrificados e já o são, faz muito pouco sentido, mas é muitas vezes isso que nós temos ouvido. E, portanto, nós queremos esta eletrificação por um lado e, por outro, queremos também a redução das perdas e o aumento da eficiência energética também no setor residencial. Nós conseguimos, graças ao LIVRE, já há alguns anos aprovar o programa 3C, Casa, Conforto e Clima, que tem como o seu princípio guiador precisamente esse, melhorar a eficiência energética do parque habitacional português para que o consumo energético e certamente o consumo elétrico seja reduzido. Portanto, estas devem ser as prioridades. Olhando para os números e para o que aqui foi apresentado, eu acho que os avisos da ERSE são muito claros, já foram no relatório que saiu há uns dias, foram hoje também explicados pelo Sr. Presidente do CA. Eu não vejo nisto, como já aqui foi dito também, qualquer ideologia ou uma sobre-ideologia da ERSE ou uma tentativa de participar enquanto agente político. Vejo um aviso válido, um aviso que o regulador tem o dever até de fazer. E, na verdade, os números são claros. Deixe-me só confirmar. Recomenda reduzir em 43% os investimentos nestas redes até 2030 e adiar as obras que não sejam urgentes. Portanto, é um aviso, não é de sumenos, é uma redução bastante substancial que acho que é também importante ter em conta. Aquilo que para nós é essencial e, como eu dizia, passa por 3 grandes eixos. A aposta na eficiência energética, a democratização no acesso às energias renováveis, muito particularmente na promoção e desenvolvimento das comunidades de energia renovável pelo país. É indesculpável que tenhamos tão poucas ainda. E, em terceiro lugar, por políticas fiscais que valorizem a justiça ambiental e social. Poderia, por exemplo, referir o aumento do IVA, que ainda há pouco tempo teve lugar no que diz respeito a equipamentos de climatização. No fundo, aquilo que é fundamental é que o Governo evite investimentos que vão depois gerar ativos que se tornam rapidamente obsoletos e que, em paralelo, vão sobrecarregar os nossos concidadãos e vão sobrecarregar, uma vez mais concordando com a Iniciativa Liberal, aqueles que já estão numa situação de maior fragilidade económica e, portanto, em paralelo, promover então a transição ecológica. Dividindo as perguntas pelas 3 entidades, eu começaria então pela REN, perguntando as estratégias que tem para os riscos associados e possíveis custos à provável redução do consumo de gás natural a longo prazo. E depois perguntaria também sobre o hidrogénio verde, que foi uma área, na verdade, na qual eu trabalhei há alguns anos, fazendo um par de perguntas. Desde logo, como é que os desafios técnicos, que já referiu na sua intervenção inicial, estão a ser abordados? Nós sabemos bem que a molécula do hidrogênio é pequena demais para as atuais condutas e que, portanto, pura e simplesmente esvai-se. Como é que esta mistura, como é que toda essa parte técnica está a ser tratada? Mas, em segundo lugar, também como é que tem sido a posição da REN na co-criação e co-definição das prioridades para a utilização do hidrogénio verde na nossa economia. Porque, para o LIVRE, é claro, nós acreditamos no hidrogénio verde, nos setores, e no biometano, na verdade, nos setores onde ele é de uso mais lógico, na indústria pesada, onde a eletrificação não é possível, no setor da aviação, por exemplo, onde a eletrificação não é possível. Portanto, nesses setores, sim, nós acreditamos na aposta do hidrogénio verde. Nos restantes, se calhar, é mais um frenesinho do que outra coisa. Passando então agora para as perguntas ao Sr. Diretor-Geral da DGEG, eu gostaria de saber de que forma avalia o impacto dos planos de desenvolvimento e investimento nas tarifas aos consumidores, em especial neste contexto de aumento de preços, e reduzindo aqui as perguntas pelo tempo em falta, que posição e o que é que falta à DGEG para apoiar a criação e a aceitação e a aprovação das comunidades de energia renovável, porque sabemos que há aqui também um atraso, é falta de meios humanos, é falta de meios técnicos até, fica a pergunta no ar. E, por fim, a ERSE repetir um pouco esta pergunta que fiz à REN no que diz respeito à co-definição e co-criação das políticas para a aposta do hidrogénio verde no nosso país, porque é importante, antes
de uma transição tão grande e de uma aposta tão grande num setor que é novo e cheio de riscos, como são todos os novos setores, era importante perceber como é que o regulador está a ser ou não tido em conta. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Também, Sr. Deputado, de facto o som está muito alto, não era para mudar, mas era para dar a informação. Passamos agora às respostas finais dos requeridos e faremos pela mesma ordem, se assim concordarem, e até um tempo até 12 minutos cada. Não necessariamente usar o tempo todo, mas até 12 minutos cada. E passo a palavra ao engenheiro João Conceição da REN. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho aqui anotações e vou pedir desculpa desde já aos Srs. Deputados se falhar alguma resposta concreta, porque houve algumas que foram mesmo dirigidas à REN de forma explícita e vou tentar responder a todas. Outras foram mais genéricas e não sei se conseguirei. Se calhar ia começar aqui por uma que não tem tanto a ver com a razão que nós estamos aqui hoje, que é a proposta ou parecer do regulador em relação à proposta de investimentos na rede de transporte de gás, mas agradecer essa mesma pergunta porque nos permite também clarificar alguns aspectos. Há efetivamente a redução que foi aqui referida, dos 43% para o primeiro quinquênio, portanto de 2026 a 2030. Dizer aos Srs. Deputados o seguinte: primeiro, essa redução proposta pelo regulador diz respeito a dois tipos de projetos que estão perfeitamente identificados no plano de investimentos da rede de transporte, que são os projetos que nós chamamos projetos base, que são os projetos para a qual a REN propõe esses mesmos projetos, e a outra metade diz respeito aos chamados projetos complementares. Os projetos complementares foi uma forma que nós encontramos, a nomenclatura é nossa, podia ser outra, foi uma forma que nós encontramos para separar aquilo que a REN está a propor proativamente versus aquilo que a REN quantifica e define para dar resposta às orientações de política energética que nos são passadas. Portanto, relativamente a estes 43%, metade deles teremos que devolver a decisão ao Estado concedente, precisamente para analisar se faz sentido continuar a aprovar estes investimentos ou não. Em relação à parte que nos diz respeito, e certamente foi falha de comunicação nossa e que vamos melhorar na versão final do pedir, nós apresentamos um pedido para 10 anos. O regulador fez uma análise muito incisiva sobre os primeiros 5 anos. E a REN vai ainda mais longe. A REN apresenta necessidades de decisão final e investimento para um horizonte de 2 a 3 anos. Porquê? Porque daqui a 2 anos estamos a apresentar um novo plano, como o regulador muito bem fez referência no seu parecer. Se nós olharmos para o montante de investimentos que estamos a pedir nos projetos base para a decisão final de investimento nos 2 ou 3 anos, é um valor inferior ao valor que a entidade reguladora considera razoável. Já agora dizer também que a entidade reguladora faz um exercício, se nós bem percebemos, um exercício mais simplista, e perdoe-me o anglicismo, mas um exercício top-down, porque vê qual é que é o montante de investimentos máximo para atingir um determinado impacto tarifário. A nossa abordagem foi diferente, foi uma abordagem construtiva no sentido de analisar projeto a projeto, somar esses investimentos todos e fazer uma abordagem, novamente, perdoem-me o anglicismo, bottom-up, para chegar ao valor em que chegamos. E o curioso é que no que nós precisamos de decisão final de investimento, se for essa a opinião do Estado em avançar com esses investimentos, o montante bottom-up é inferior à análise top-down que o regulador apresentou. Depois, outra questão que nos colocou tem a ver muito à volta do biometano e do hidrogénio, e nomeadamente o Sr. Deputado colocou a questão dos constrangimentos nos pontos de injeção. O Sr. Deputado também apresentou questões sobre o hidrogénio verde e como é que nós vemos a lógica do hidrogénio verde. Nós acho que estamos, da nossa perspectiva de operador de rede e de gestor global do sistema, é completamente consistente com a política energética e penso que a opinião também do regulador. O hidrogénio verde não faz sentido de uma forma completamente transversal, desde a alta pressão até à baixa pressão. O hidrogénio verde faz para os consumos prioritários que nós já sabemos que muito dificilmente ou de uma forma impossível vão alguma vez eletrificar.
E há uma certa correlação entre esses mesmos consumos e a alta pressão. Portanto, à medida que vamos caminhando para jusante nas redes de gás, naturalmente que o hidrogênio verde, numa questão de perspectiva e numa questão de impactos, pode fazer menos sentido. Já o biometano é diferente, porque o biometano, como o Sr. Deputado referiu e muito bem, a produção de biometano está distribuída geograficamente por todo o país. E, portanto, é mais, à primeira vista, mais fácil fazer chegar a rede de distribuição a esses mesmos pontos e criar os respectivos pontos de injeção. Mas há uma cautela que a REN sempre apresentou e continua a apresentar, que é quando nós temos uma rede de distribuição e quando essa rede de distribuição vai ter pontos de injeção desta produção de biometano, deve existir um certo cuidado para garantir que o consumo dessa rede de distribuição não é excedido pelas injeções de biometano. Porque se isso acontecer, o que vai acontecer é que vão existir necessidades de fazer a reversão de fluxo. E a reversão de fluxo tem alguns desafios técnicos e económicos, que é, no fundo, voltar a inverter toda a lógica do normal evolução nas redes. Para isso, a REN tem sugerido, e fizemos-lo no nosso plano de investimentos, tem sugerido que esta evolução do biometano possa ser gradual, também, novamente, com uma preocupação de não provocarmos aqui excesso de investimentos na rede, que, por sua vez, possam se tornar ociosos, porque, na prática, depois o biometano não está lá. E só para dar aqui uns números aos senhores deputados, nós fizemos uma análise, e esta análise é pública, apresentámos numa sessão que a ERSE promoveu à volta do biometano e, portanto, de certa forma, corroborar aqui a preocupação da ERSE neste desenvolvimento dos gases renováveis. O custo logístico de termos o que nós chamamos um gasoduto virtual, no fundo, que é procurar captar biometano nos pontos de produção, transportá-los por caminhão-cisterna até ao primeiro ponto de injeção disponível. Esse custo logístico, estamos a falar de qualquer coisa como 17,9 euros por megawatt-hora. O custo logístico, só logística de transporte do gás natural liquefeito, desde o terminal de Sines até às OAGs e às redes locais, são 46,5 euros por megawatt-hora. Portanto, onde é que nós queremos chegar é que o custo logístico de um gasoduto virtual de biometano não é necessariamente inviável em termos económicos face a outros custos que já existem hoje. Aqui uma questão sobre o que é que nós estamos a fazer para o hidrogênio. O Sr. Deputado colocou. Nós temos seguido precisamente a Estratégia Nacional para o Hidrogênio e neste momento podemos dizer aos Srs. Deputados, e ao Sr. Presidente, naturalmente, que a REN tem neste momento está totalmente preparada e certificada para a primeira fase que está prevista, que é uma incorporação até 10% de hidrogênio na rede nacional de transporte e até 20% na rede nacional de distribuição. Portanto, nós fizemos um trabalho bastante profundo com entidades externas e independentes para garantir essa mesma conformidade técnica e de segurança. Apresentámos esses dados à Direção-Geral de Energia. Portanto, no que diz respeito à incorporação até 10% de hidrogênio, a rede, como existe hoje, com investimentos que consideramos marginais, está capacitada para poder receber hidrogênio até um nível de incorporação de 10%. A outra meta, que é níveis de incorporação superiores, essa sim vai exigir necessárias adaptações na rede nacional de transporte e, em particular, nas infraestruturas de armazenamento do carriço, que são precisamente os montantes de investimento que nós apresentamos no plano de investimentos da rede de transporte para o segundo quinquênio do horizonte do plano. Finalmente, eu penso que estou aqui só para confirmar as perguntas que percebi que seriam para a REN. Na questão do modelo regulatório e na necessária previsibilidade e na sua coordenação,
Dizer aos seus deputados, se calhar algo que já saberão, a regra mais evidente que me parece que o modelo regulatório tem é para não provocar impactos negativos nas tarifas para o consumidor, nomeadamente nas tarifas de acesso para o consumidor, há uma regra de ouro que é os níveis de investimento serem idealmente iguais ou inferiores aos níveis de amortização anuais da rede existente. E essa é uma preocupação que a REN tem e que a REN tenta seguir, precisamente para equilibrar o que são as necessidades de desenvolvimento da rede versus os respectivos impactos. Dito isto, nós também temos que estar conscientes que nesta lógica e neste esforço de eletrificação, e nomeadamente nesta grande necessidade de desenvolvimento de rede, quer de gás, quer de eletricidade, para estes novos desafios, existe um objetivo que deve ser devidamente ponderado para garantir que esses mesmos impactos podem ser, na medida do possível, na pior das hipóteses, alisados ao longo do tempo para garantir que esta dita regra de ouro se mantém e que, neste sentido, que os consumidores não sofrem aumentos de custos face à realidade que têm hoje. Por último, só dar uma nota em relação à necessidade do gás natural e em relação às perguntas que os senhores deputados fizeram. Nós temos vivido, efetivamente, temos tido a sorte dos 2 últimos anos terem sido anos em que os níveis de chuva foram bastante intensos. Isto foi altamente favorável para o facto de termos água nas nossas barragens e a nossa componente hídrica ser uma componente que contribui bastante para o portfólio de produção de eletricidade. Mas nós viemos, e não foi assim há tanto tempo como isso, foi há 2 anos, ou há 3 anos, aliás, viemos de 2 anos, 22, exatamente, senhor, 21 e 22, exatamente, Sr. Deputado, viemos há 2 anos em que o período foi extremamente seco. E isso levou que o nosso sistema energético estivesse necessariamente dependente do gás natural. E, portanto, o meu alerta é que o gás natural, sendo uma tecnologia que não é renovável e, portanto, não sendo, obviamente, a primeira prioridade, deve ser devidamente acautelado, porque nós não estamos livres, efetivamente, no nosso portfólio energético, de ter anos mais secos e, portanto, com maior dependência do gás natural. Os senhores deputados dirão, mas isso diz respeito à Rede Nacional de Transporte e não à Rede Nacional de Distribuição, porque isso entra naquela componente que o professor Pedro Valheiro já referiu, que é a componente de produção de energia elétrica. É verdade, os consumos, e estou aqui a ver os dados que disponho dos consumos, no que nós chamamos de consumo convencional, portanto é o consumo não de produção de energia elétrica, e esse se tem mantido razoavelmente constante desde os últimos 5 anos e, portanto, não tem efetivamente aqui sinais de crescimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Dr. Paulo Carmona, da DGEG. 12 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu provavelmente não vou repetir aquilo que o engenheiro João Conceição referiu e bastante bem, nomeadamente em relação à diversificação do mix energético que nós temos e aprovado aqui na Assembleia da República, o PNEC, para 2040, em que faz um phasing out completo do gás natural de origem fóssil, a não ser que existam sempre condicionantes que levem a prolongar a vida da produção elétrica a partir de gás natural. De qualquer modo, o RMSA que a DGEG produziu ainda este ano vem referir a necessidade, pelo menos em 32, 33, de haver maior componente de gás natural. Nós trabalhamos no cumprimento do PNEC, como administração pública, mas vamos monitorando até que ponto é que o gás natural, nas palavras também do engenheiro João Conceição, será necessário ou não no mix energético, atendendo à segurança energética e à descarbonização essencial que nós queremos fazer. Portanto, é uma tensão que existe e para ser monitorada nesse aspecto. A rede, pelo menos até 2040, irá existir de acordo com o PNEC,
sempre, enfim, a redução do consumo, como falou aqui o professor Pedro Verdelho, mas estes investimentos são muito na base da manutenção, na base do investimento em tecnologia informática, etc. Portanto, isso foi devido pelo regulador. E já agora aproveito, foi uma das perguntas também, que é pelo Sr. Deputado, Sr. Deputado Cascação, que é o Sr. Deputado Raul Melo, sobre a questão da tensão da regulação do sistema aqui. O que nós temos em Portugal é muito semelhante ao que há nos outros países. E, pessoalmente, sou um institucionalista e acho que as instituições devem ter elas próprias tensão entre elas, porque cada uma delas tem os seus objetivos. A ERSE tem um objetivo estatutariamente aprovado aqui na Assembleia, estatutariamente de defender a questão das tarifas e a segurança energética, o abastecimento está lá e faz o seu papel. Os operadores regulados têm outro papel, a Direção-Geral de Energia tem o papel, nomeadamente, de execução das leis e dos decretos-leis que são emanados dos órgãos de soberania, e todos nós cumprimos o nosso papel, não estamos sempre de acordo, ainda bem, se estivéssemos todos de acordo não precisávamos ter 3 entidades, tínhamos só uma. Portanto, a tensão entre as entidades é algo que é bom, é algo que é produtivo, e nota-se, muitas vezes não estamos de acordo, mas conseguimos chegar a bom termo, e depois existe também a componente política, quer o Governo, quer depois aqui os senhores deputados, que decidirão e dirimirão algumas tensões que possam vir a sair. Recordo que até 2017, os pedidos eram a opção do Governo. Em 2017, salvo erro, o Governo passou a aprovação dos pedidos gás e eletricidade para aqui. Portanto, em termos de organismos, tem funcionado bem, como acontece lá fora. Depois a questão do modelo da própria regulamentação e discutido aqui, isso é o órgão do Governo que aprova, se é a Assembleia, isso é algo que obviamente não nos compete a nós estar a decidir, mas era um modelo que existia e que passa bem. Portanto, o que estamos a fazer é, em relação àquela pergunta, e por causa da questão também do Sr. Deputado do Chega, a questão da relação e da questão da previsibilidade e da estabilidade deste modelo, também tem a ver um pouco com os intervenientes, nomeadamente políticos, sobre essa questão. Porque quando o Sr. Deputado também, Jorge Teixeira, falou, Jorge Cascação, sobre, de facto, a estranheza, porque é que o pedido só foi aprovado o de 2018, 19-23, e depois 2020 e 2022 não foram aprovados, quando nós temos necessidade absoluta de planeamento de uma rede de gás natural, e seja de que rede for. Exatamente, por isso é que estão aqui os senhores deputados a decidir sobre essa rede. Nós não sabemos, faltou ali talvez vontade de intervenção, sinceramente não sei, ou por parte da tutela, presumo eu, não sei se foi aqui para a Assembleia da República, mas é essa parte, depois depende sempre dos protagonistas, porque o modelo em si está a funcionar, na nossa perspectiva, e de facto o planeamento é essencial e reforço essa componente. Em relação ao biometano, sem estar a querer repetir também as palavras, o Sr. Deputado do LIVRE também falou muito bem, e aqui também o Sr. Deputado do PS, sobre a questão do biometano. Por exemplo, a Dinamarca, hoje em dia, 60% das suas necessidades de gás natural é através do biometano. Também a origem do biometano na Dinamarca tem muito a ver, que é uma grande produtora de pecuária, tal como a Holanda, países planos e que têm dificuldades com o aumento dos resíduos, e converteu o biometano muito antes de pensar em transição energética. O biometano é essencial em Portugal em termos de segurança, a segurança energética de abastecimento produzido em Portugal, já que nós, infelizmente, nós não conseguimos explorar petróleo nas nossas costas, que temos, e também há a questão ligada obviamente, à economia circular e também em relação à descarbonização por si. Portanto, o biometano é algo que nós podemos ocupar na rede de gás para lá de 2040, de acordo com o PNEC, porque 2040 acabará o fóssil, se nós quisermos fazer. E como disse aqui o Engenheiro Conceição, a parte do H2 para combustíveis sintéticos ou para amónia verde, etc., é importante e é por esse o caminho. Talvez sozinho não seja se o caminho será muito por aí ou não, injeção na rede. Para já nós temos esse objetivo, mas lá está, a energia, nós vamos sempre ajustando, e a energia é um dos setores mais avançados em termos de disrupção e de capacidade de invenção que todos os dias operadores e promotores desafiam as próprias legislação para encontrar formas diferentes
de conseguir eles próprios produzirem eletricidade, hibridização, etc. Todos os dias acontecem coisas novas e não sabemos quais são as fontes de energia do futuro. Sinceramente, daqui a 30 ou 40 anos, acreditamos que não seja emissão de carbono, porque essa é uma dita linha verde, para não dizer vermelha, e isso vai sinceramente, acreditamos que vai acontecer. Sobre as shares, e falou muito bem, as comunidades de energia renovável, diretamente aqui com a Direção-Geral, até porque as outras questões são mais da política energética e não será comigo, certamente, que eu conseguirei responder. Estaremos aqui também, certamente, para executar aquilo que for decidido, quer aqui no Parlamento, quer a nível do Governo. As shares, aqui temos um tema mais até regulatório, porque o atual diploma, o 1522, obriga a Direção-Geral a ter na sua plataforma todos os participantes nas comunidades de energia renovável. Sabendo da dificuldade que hoje em dia a administração pública, não é só dizer, temos recursos para fazer isso, não só a nível informático como a nível de introdução. Estamos a falar, por exemplo, de uma comunidade de energia que licenciámos recentemente, a comunidade de energia do Alipor, da EN, tem 8 mil beneficiários. Uma Direção-Geral estar a montar 8 mil beneficiários não faz, acaba por atrasar muito essa, e eu estou a falar da maior, atenção, estou a exagerar, mas é um caso concreto e que acaba por adiar. Muitas vezes para lá do razoável aquilo que nós queremos fazer. Mas temos estado a licenciar, ainda o mês passado nós conseguimos licenciar mais de 60 comunidades de energia, autoconsumo coletivo, as situações estão a avançar. Agora, enquanto nós tivermos este peso administrativo em cima de nós, vai ser muito difícil nós conseguirmos atender, dada a falta de recursos. Eu não sei se respondi a tudo, respondi? O concurso, tem razão, desculpe, concurso para 2027. Concurso que para finais de 2027, para quando o concurso, penso que em 2026 vamos lançar, temos, obviamente que isto tem que ser feito durante o ano de 26, para dar também uma questão de previsibilidade às pessoas que estão, isso é uma excelente pergunta, para nós começarmos a tratar, sinceramente, já em 2026, como diz, 27, finais de 27 é já amanhã, isso é algo que é importante, até pelo veio daqui das suas questões. Pronto, penso que respondi a questão da socialização dos custos, o combustível de transição, política energética e a coordenação, parece-me bem. E em relação à questão se os operadores incorporaram os parceiros da DGEG, se incorporaram, de certa maneira, daquilo que foi. Aliás, eu apresentei 2 quadros aí sobre as nossas propostas mais específicas e a capacidade de englobamento e de compreensão e de apresentação dessas nossas propostas. Portanto, daí não tivemos qualquer género de... E depois, a nossa opção, a ERS também, a consulta pública, acabou por estar tudo, basicamente, em bom entendimento, para nós apresentarmos uma proposta final ao Governo, que depois terá apresentado aqui aos senhores deputados. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao professor Pedro Verdelho, da ERS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões também que me são colocadas. Verifico nas observações também que foram feitas que existem muitos alinhamentos e eu identifico globalmente seis questões. A primeira tem a ver com a diversificação energética e a resiliência. De facto, olhando para o passado, nós tínhamos uma matriz energética com muitas formas de energia primária. E essa diversificação de utilização de energia primária, ela por si cria resiliência e oferece resiliência à nossa sociedade. Se houver um impacto num vetor energético, estas redes são vetores energéticos, são meios de transportar a energia, desde as portas de entrada até aos consumos finais. E, de facto, se houver, por um acidente, por qualquer situação, quando nós utilizamos várias fontes de energia, nós somos mais resilientes. E isso aconteceu muito claramente com a crise energética em 2022, com a escassez, que houve uma escassez de gás natural e viu-se que a sociedade conseguiu satisfazer todas as suas necessidades. É evidente que houve um problema de preço, mas a energia chegou onde tinha que chegar. E neste processo de transição energética, quando nós vemos
apercebemos que há uma redução dos vários vetores energéticos à nossa disponibilidade, isso cria uma preocupação. Mas esta transformação é uma transformação que é acompanhada também com descentralização. Ou seja, a energia está mais perto dos consumos. Tem a ver com a questão das comunidades de energia. Ela está, o problema da satisfação dos consumos está mais perto dos edifícios, das freguesias, das localidades, das cidades. E, portanto, estas redes acabam por ter um papel, olhando numa perspectiva de mais largo prazo, um papel de flexibilidade. Hoje tem claramente um papel de transporte, de fluxo de energia. E, portanto, este papel de o que não dispensa as redes, que é um tema, e é um tema sobre o que é o papel do setor do gás natural. Porque há momentos onde nós não temos, nós conseguimos até atingir o que chamam net zero, numa perspectiva anual, mas não conseguimos atingir numa perspectiva horária. Ou então, para atingirmos uma perspectiva horária, saía com um custo, com um sobrecusto enorme societal. E daí o papel das redes e o papel do gás natural. Nós precisamos deste setor. Nós precisamos das redes. Exatamente para essa necessidade de satisfação. E, mais uma vez, então, isso leva-nos à preocupação da sustentabilidade. E é possível nós garantirmos a coexistência destas redes, oferecendo resiliência ao setor, à nossa sociedade, mas, naturalmente, como foi dito, temos de ter cuidado na forma qual é o custo de capital que vai sendo abatido, que vai saindo, e qual é o custo de capital, o investimento que vai entrando, procurando atingir um equilíbrio, por forma a garantir sustentabilidade. Se conseguirmos fazer isso, nós conseguimos conter a variação tarifária, oferecer estas moléculas, hoje fósseis, amanhã descarbonizadas, àqueles setores mais difíceis de descarbonizar. Este é o objetivo do regulador. E naturalmente, chamando a atenção, porque que é a outra questão que se coloca, é que quando nós estamos a colocar mais moléculas dentro do mesmo ducto, nós estamos a reduzir a qualidade daquele gás. Isso cria problemas de interoperabilidade. Os queimadores dos nossos consumidores não aceitam qualquer molécula. E daí o parecer da ERSE, nomeadamente este último, sobre o transporte ser muito... Nem o operador de rede adjacente aceita qualquer molécula. E nós, a nível do pacote europeu, obrigamos operadores de redes a aceitar qualquer molécula quando a mistura é inferior a 2%. Quando estamos a falar de misturas acima de 2%, podemos ter um problema de integração de mercados. E esse é o mandato do regulador. Portanto, estes investimentos para se atingir uma mistura, um blending de 10%, exigem cautela e prudência por parte do operador de redes, por parte dos operadores de redes, para garantir que os consumidores não são impactados, que não vão ter danos e não vão ter problemas ao nível da utilização de gás pelos utilizadores. A ERSE está cá para proteger os interesses dos consumidores. E também para proteger o mercado. Nós não podemos fechar o mercado porque decidimos ultrapassar uma mistura acima de 2%. E, portanto, esta questão, lá está, portanto, nós, nesta questão do plano de investimentos, chamamos a atenção para a necessidade de ser garantido que estes investimentos que vão permitir aumentar a mistura de gases, nomeadamente gases, não estamos a falar de metano. O biometano é metano, a molécula é a mesma, não é indiferenciada, o processo é que é o mesmo. O processo é que é bio, em vez de ser fóssil. Portanto, aí não há qualquer problema de interoperabilidade, mas quando começamos a misturar hidrogênio já há. E, portanto, estes investimentos só devem ser feitos se houver a cautela de garantir que esta mistura é aceitável pelos consumidores e pelo operador de rede adjacente. Caso contrário, estaremos a falar em investimentos que não vão servir a sociedade nem o país. Portanto, este é um tema. E sobre a terceira questão, tinha a ver com uma reflexão sobre o hidrogênio e como é que, aliás, isto está definido no pacote de descarbonização, onde nós tivemos aprovado a nível europeu, na nova diretiva do setor do gás e do hidrogênio, que será transposta, e que define lá as linhas gerais. Portanto, há dois modelos de origem do biometano.
E estes do hidrogênio, perdão. E estes modelos foram desenhados de forma a evitar os erros que se cometeram, aliás, no passado, quando se iniciou a abertura de mercado na eletricidade e no gás, onde tínhamos empresas verticalmente integradas e, naturalmente, para fazer a separação de atividades, tivemos que compensar direitos de propriedade. E, portanto, nós, no setor do hidrogênio, e por forma a evitar-se isso, definiu-se desde já que quando, nestas novas redes e neste vetor energético, nós estamos a falar de novas redes de hidrogênio. Neste vetor energético, quando começarem a surgir economias de rede, quando começar a ser difícil ao proprietário da rede não discriminar preços, então aí a regulação entra e obriga a separação de atividades. E isso ficou definido. E esta origem, mas naturalmente a integração vertical é uma forma de mitigar o risco. Nós, quando estamos a iniciar um setor de atividade, um dos problemas com que esse setor se defronta é exatamente com a gestão de risco. Há que garantir que a oferta aparece ao mesmo tempo que a procura e que as redes também aparecem simultaneamente. E não se trata só de... Não estamos a falar unicamente de redes, estamos a falar também de armazenamento e de flexibilidade. E por isto, neste pacote, prevê-se que temporariamente, enquanto essas economias de redes não aparecerem, não surgirem, e enquanto a regulação não entrar, obrigando, claro, à definição de um conjunto de regulamentos, como os códigos de rede, a aprovação de tarifas, a obrigação de acesso por todos àquela rede, quer do lado da oferta, quer do lado da procura. Portanto, são instrumentos muito intrusivos, digamos assim, para um negócio inicial verticalmente integrado. Prevê-se que no início o modelo possa surgir por iniciativa empresarial, entre consórcios, através de um consórcio, que integra as perspectivas dos produtores, dos consumidores, que naturalmente são consumidores industriais num ponto de partida, consumidores industriais que não usam o hidrogênio como forma de energia, utilizam o hidrogênio como um produto, para incorporar nos produtos finais. E portanto, é através deste processo de consórcio que nós poderemos fazer o início, digamos assim, deste novo vetor energético. Verificou-se, em termos regulamentares ou legais, as regras estão lá, mas, claro, verifica-se que, enfim, os custos associados ao desenvolvimento deste setor são elevados e por isso é aqui que surge o biometano como uma forma de preencher o gap temporal. E é uma opção que não tem arrependimentos, porque esta molécula não causa problemas de interoperabilidade. Os gasodutos estão lá. Isto promove a integração de sistemas energéticos, promove a economia circular, permite a monetização dos nossos resíduos. E, portanto, esta questão da eficiência energética, da integração de sistemas é algo fundamental para descarbonizarmos a nossa sociedade ao menor custo. E, portanto, há aqui uma oportunidade, de facto, para o biometano. E, enfim, a ERSE está a procurar desenvolver o quadro regulatório de modo a facilitar a penetração ou a descoberta desta forma de produção de moléculas de gás, de metano, bios. Elas são naturalmente finitas, porque elas estão muito ligadas aos nossos resíduos. E, portanto, teremos a falar de 3 terawatt-horas. E, portanto, daí surge a tal perspectiva do hidrogênio, não é para já, mas no longo prazo, dependendo da forma como a inovação vai decorrer, como os custos vão se reduzir, haverá uma oportunidade para aparecer o hidrogênio. Entretanto, até lá, podemos descarbonizar o setor do gás natural utilizando a biometano. E é isso que estamos a fazer. Sobre a regulação e a transição energética, a regulação é fundamental exatamente para promover a transição energética. Nós estamos a falar, nesta transição energética, nós estamos a falar de pequenas tecnologias e tecnologias descentralizadas, que defrontam-se com dificuldades para aceder às redes. O biometano é um bom exemplo disso.
há dificuldades destas novas formas de produção para aceder à rede. E a regulação está cá para inovar nos processos regulatórios, para reduzir todas as barreiras à entrada destas novas formas de tecnologia, quer da eletricidade, dos gases, das moléculas e bem como estamos a falar também de novos modelos de negócio, mais descentralizados. E, portanto, a regulação está cá para aprovar com os vários interesses e aprimorar com os vários interessados no setor os modelos do quadro regulatório, para facilitar, de facto, este caminho. E, por último, eu queria chamar a atenção, e terminava, que é o último ponto, o PNEC é muito ambicioso, este é um instrumento de policy. O PNEC prevê uma redução de 36% do consumo de gás natural em 2030, que está aí. E este é um instrumento de policy. E a ERSE, como todos, nós somos tomadores de lei. Nós temos que cumprir a lei. E, portanto, mas claro, o que é que faz a regulação? A regulação procura calibrar os objetivos de policy, que são sempre muito elevados e com uma grande ambição. É natural que assim seja. A ERSE procura calibrar esses objetivos de policy depois com o terreno, com a realidade, oferecendo, de facto, construindo todo um debate em que participam todos os vários interessados, procurando alcançar aqueles objetivos de policy ao menor custo. É esses os exercícios que o regulador faz, tomador de lei, e procurando trazer para o processo, depois de construção desta visão que todos tentamos alcançar, tentar trazer para este processo o realismo, o pragmatismo, as preocupações das pessoas. É isso que a ERSE procurou fazer neste plano de investimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Qual é que é a figura que o subsecretário quer? Esse é o ponto de ordem à mesa. Sr. Presidente, é um ponto de ordem à mesa apenas para fazer um pequeno esclarecimento, porque percebi que havia aqui algum desconhecimento dos factos e era apenas para deixar claro. Desde logo, o pedido do gás de 2018 foi aprovado pelo Governo. O pedido de 22, e isso respeitava a investimentos até 23, o pedido de 22 foi enviado à Assembleia da República para aparecer nos termos da lei antes do concedente, nomeadamente do Governo, fazer a autorização, acabou por não ser discutido, nem o pedido de 23, porque depois também caiu a legislatura, que deveria ter sido submetido já pelo novo Governo que entrou em funções em 24, mas depois acabou por nunca ser submetido e é por isso que esses planos não foram aprovados, sendo que eu sei que houve investimentos ad hoc que tiveram parecer da ERSE relativamente a essa matéria por parte dos operadores de rede e que também deveriam ter sido alvo de despacho do novo Governo que entrou em funções em 24. Era só isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou por encerrada esta audição e agradeço a presença destas entidades. Srs. Deputados, dentro de 10 minutos retomamos com a audição do Sr. Secretário de Estado.